Bom dia a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Eu tomo com grande responsabilidade nessa manhã falar com os irmãos e também com temor diante de Deus, haja visto que o assunto carece de bastante temor e vocês sabem que uma palestra é diferente de uma pregação. A pregação, quanto mais objetiva, maior o seu sucesso. O ensinamento não é assim. A gente precisa meditar, parar, refletir e caminhar com paciência. E eu gostaria de dizer assim, eu vejo que o Espírito Santo, durante essa semana, está trabalhando de uma forma muito simples, porém muito profunda. Desde a mensagem do pastor Moisés, que foi muito sobressalente, ele tocou em pontos muito profundos, e a palestra do pastor Jedson, também muito importante, não carece de fazer comentários, contudo, os irmãos ouvindo a fita de novo, e tomando as referências de novo, e meditando nelas, os irmãos vão perceber que o Espírito Santo está querendo dizer algo para nós muito profundo nesse encontro. Juntamente com o assunto do amor, do pastor que pregou ontem à noite, juntamente com o assunto do pastor Joaquim de quarta-feira do livro de Efésios, e com a palavra que ele permitiu que os pastores dessem ontem, um sobre Elias, outro sobre o Filho do Homem, tudo isso está formando um grande quadro. Nós estamos aqui para observar, e a gente tem que observar o movimento do Espírito Santo, como é que ele trabalha. Às vezes nós pensamos que uma coisa não tem importância, mas ela está somando, ela está juntando e está formando um quadro muito importante. E eu quero dizer assim também, em tempo, que aquela decisão que o plenário tomou de seguir, voltando a imprimir as mensagens, a importância disso notou-se agora com a impressão das mensagens do Apocalipse capítulo 4. Isso prova cabalmente como Deus está cuidando desse companheirismo do Brasil. Eu vou falar do nosso caso aqui, não nos importa. Vamos levar já Apocalipse capítulo 5. Nós tínhamos uma grande lacuna, eu digo assim, uma lacuna que a gente nem sabia que existia, mas provou-se que existia com a chegada das mensagens do Apocalipse capítulo 4. Não sabíamos que tinha uma grande lacuna, mas tínhamos. Nós tínhamos Apocalipse de 1 a 3, tínhamos do 5º ao 10º. Faltava essa lacuna de Apocalipse 4 a respeito da hora em que nós estamos vivendo. É uma hora extremamente importante, é uma hora muito melindrosa, é uma ponta de agulha, e os pastores, como a boia da caixa d'água, a boia, quer dizer, a congregação não vai subir a um nível de fé maior do que o seu pastor. Veja, quando nós queremos trazer uma atmosfera de cura na igreja, nós trabalhamos com a igreja para aquele objetivo. Contamos os testemunhos, falamos das promessas, preparamos todo o clima para levar o povo à oração, para aquele clima de cura divina. O Umbanda fazia isso, ele construía a fé das pessoas para depois orar pelas pessoas. Muito bem. Nós estamos vivendo a hora do rapto, e eu agradeço profundamente a Deus a visão que o Senhor teve, quando o Senhor botou uma tônica nos encontros a respeito do arrebatamento. Isso não foi ao léu, não foi sem importância. Muitos creram que o pastor estava querendo ingerir nos temas das mensagens, e tinha que ser só do que ele estava mandando, mas não era isso, havia uma linha. Havia um despertamento, uma consciência. E tomando uma frase do pastor Amadeu, de Patos de Minas, que eu escrevi no meu livro, nunca esqueci. Ele falou assim: o Espírito Santo está interessado no arrebatamento. Muito embora, depois que o Umbanda pregou esses 7 selos, ele continuou orando pelos enfermos, continuou fazendo a obra do evangelista e assim por diante, como todos nós fazemos. Mas o assunto que o Espírito Santo está interessado é no arrebatamento da igreja. Então isso fica bem claro assim, dessa forma. Vamos nos pôr de pé, os que
que podem, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 4, vamos tomar do versículo 1 ao versículo 6. Se algum ponto ficar, eu tiver que falar muito rápido ou passar por cima, você depois ouça de novo a mensagem do pastor Jetson e do pastor Moisés. Não que as demais mensagens não fossem importantes, todas têm sua importância, mas especialmente do pastor Jetson e do pastor Moisés, os pontos que eles tomaram, e juntamente com a mensagem do pastor Joaquim de quarta-feira, a respeito do livro de Efésios, a respeito desse assunto, o que este livro está fazendo conosco. Ele está nos ajuntando, ele está nos posicionando, corrigindo, e há um casamento sendo formado. Leiamos: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Oremos. Senhor Jesus, assim como os 4 evangelhos guardam o livro de Atos dos Apóstolos, assim como esses 4 animais guardavam a glória de Deus, eu sei que o Senhor está guardando as nossas vidas nesta hora por essa mensagem tão preciosa. Pedimos que o Senhor vindique, que o Senhor vivifique em nossas almas o que o Espírito quer dizer à igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém. Assentai-vos. Muito bem, amados. Nós estamos vivendo uma hora muito gloriosa, muito tremenda de todos os lados. É o tempo do fim. Nós podemos afirmar sem medo de errar, é o fim da era de Laodiceia. É o fim dos tempos. É o fim. Nós podemos afirmar sem medo de errar, sem receio de estar fazendo uma informação desencontrada. Nós estamos vivendo a hora do maior abalo que Deus já fez na terra. Apocalipse capítulo 4, primeira parte, a partir do versículo 147, depois você leia o contexto disso. Aliás, perdoe-me, eu citei Apocalipse 4, primeira parte, parágrafo 26. Primeira parte, 26. Esse grande abalo, esse abalo não é para o mundo, ou seja, para o cosmos, para a ordem social. Esse grande abalo tampouco é para a Virgem Nécia. O meu assunto não se dirige à Virgem Nécia. Isso não é matéria para essa palestra. Esse abalo é para o eleito, apenas esse grande estrondo que já veio do céu, muito bem colocado, era uma pedra solta, o pastor Jetson encaixou ela. Esse grande estrondo foi a revelação dos 7 trovões. Os 7 trovões é o que infundem esse grande batismo com o Espírito Santo na noiva, porque a fé de rapto está nas mensagens. Não será uma mensagem extra, e não será uma revelação coletiva que vai cair sobre o povo. Isso já está na mensagem. Isso é a revelação dos 7 trovões. Isso é o que os 7 selos contêm. E a revelação dos trovões é Cristo em vós. E esse é um ponto claríssimo
e quero estabelecer isso já no começo, bem claro, não há dúvidas. Porque às vezes nós estamos colocando para frente algo que já está dentro. Está sendo usada uma frase aqui várias vezes: quando a noiva souber o que ela é. Nós estamos nessa fase, descobrindo o que somos. E estamos descobrindo o que somos porque estamos vendo o reflexo em alguém. O profeta disse que aquela águia do galinheiro, ela só soube quem ela era quando ela viu o reflexo dela na mãe. Agora, foi o grito da mãe que mudou ela? Foi o estrondo que deu no céu que mudou ela? Aquele estrondo fez ela conhecer quem ela era. E a mensagem do sétimo anjo está mostrando quem nós somos. Nós somos a herança de Deus. Somos os reais e verdadeiros filhos de Deus, predestinados desde antes da fundação do mundo e que estávamos na mente de Deus. A nossa redenção, ela não está se processando agora. A nossa redenção já foi processada. Nós só estamos reconhecendo. A obra foi consumada na cruz do Calvário. Agora ela foi feita desde antes da fundação do mundo. Agora leiamos aqui. O profeta cita o caso de João Batista, o Elias que viria para abalar aquele sistema religioso. Contudo, ele está enfocando o próprio ministério dele. Parágrafo 26. Ali estava acontecendo um abalo, falando sobre João Batista, sobre o qual as pessoas nada sabiam. Eu quero pensar assim, que todos os pastores e obreiros que estão aqui dentro estão sendo abalados pela mensagem. Porque se você não for abalado, o seu povo não será abalado. Se você não subir em espírito ao dia do Senhor, o seu povo não vai subir. Eu vou repetir, se você não subir em espírito ao dia do Senhor, o seu povo não vai subir. O corpo físico de João estava na ilha de Patmos, mas aonde estava o espírito dele? O espírito dele, ele já estava arrebatado em espírito. E nós temos que estar arrebatados em espírito. E isso vai refletir-se numa vida vivida, a aplicação do sinal. Agora, se nós os pastores vivemos fora do espírito do rapto, jamais nossa congregação entrará no espírito do rapto. O nosso exemplo de vida, construindo, edificando, fazendo planos, como que se Jesus viesse daqui a 100 anos. Como que se ele viesse daqui a muito tempo na frente. A revelação dos 7 trovões provou a segunda vinda de Cristo. Porque quem revelou os 7 trovões foi Cristo em sua vinda. É isso que tem que ficar consciente. Porque às vezes os pastores estão levando a igreja a uma fé natural. Apenas há uma fé para a cura divina. Porém ele falou que a fé de rapto é muito maior do que a fé para a cura divina. O nosso povo deve estar imbuído, envolvido, batizado com esse espírito de êxodo. Você está no espírito de êxodo? Você está arrumando as malas? Você está se desfazendo de tudo? Então veja, quando Israel estava voltando para a terra prometida, eles estavam num espírito de êxodo. Ninguém segurava um judeu fora de sua terra. Era um movimento dos judeus pelo mundo todo que alertou a população do mundo inteiro. E perguntavam a eles por que esse desejo de voltar para a terra prometida. É porque nós queremos ver o Messias. Eles estavam no espírito do êxodo. Agora, nós falamos em arrebatamento para o povo sem estar no espírito do rapto. Às vezes nós estamos pregando muitas coisas importantes e verdadeiras, mas aquilo põe o povo no espírito do rapto. João entrou nesse espírito. Ele entrou no espírito que nós devemos estar. Porque ele olhou 2000 anos para frente e viu o nosso dia. Essa que é a minha ênfase nessa manhã. Não querendo defender uma linha, o pastor Júlio quer defender uma linha dele. Não é isso. Pense, é importante esse assunto para essa hora? É o assunto da hora? Ali estava acontecendo um abalo sobre o qual as pessoas nada sabiam. Você anda pelas ruas e pergunta se o mundo religioso sabe do que nós sabemos.
pergunta ao mundo religioso o que eles sabem, pergunta o que é a luz do entardecer, o que é? O que é? Esse é o tema de minha mensagem nessa manhã. O que é a luz do entardecer? Nós pregamos, haverá luz no entardecer, haverá luz no entardecer, e a mensagem trouxe luz ao nosso coração, e a mensagem é luz para nossas almas, e etc. Agora, o que é a luz do entardecer? O que é essa luz ali? O que ela é? Você fala, esse é o Senhor, mas o que ela significa para a igreja nesse momento que estamos vivendo? Quando Jesus veio, ele nunca apresentou a si mesmo no meio dos grandes nobres, ele veio para os seus. Ele veio para aqueles que estavam buscando por ele. Para quem é o rapto? Para quem está buscando o rapto. Para quem é o arrebatamento? Para quem está arrebatado em espírito. Enoque viveu um clima de arrebatamento, ele estava à parte, ele viveu o mundo à parte. E o ministério do Filho do Homem, que visitou Abraão, o Filho do Homem não foi a Sodoma. O Filho do Homem não foi a Sodoma. O ministério do Filho do Homem foi para Abraão, a semente eleita. Muito bem colocado pelo pastor José Couto ontem à noite. Muito preciosa a sua colocação. Eu vigiei aquilo, falei, meu Deus, o senhor está cuidando do assunto. O ministério do Filho do Homem foi para a semente eleita. Agora, o ministério de Elias é para as nações. Combatendo Jezabel, combatendo Sodoma e Gomorra, e chamando o povo à fé dos pais apostólicos e assim por diante. Agora, aí entra uma outra coisa muito profunda colocada pelo pastor Moisés e pelo pastor Jedson, e o ministério da pedra de coroa. Essa mensagem das 7 eras da igreja, como nós a temos em mãos, ela foi escrita ou foi redigida e impressa no ano de 1964, depois que os selos já estavam pregados. E o irmão Branham a leu muitas vezes, para que não houvesse um único erro, e ele as aprovou. Agora veja, aqui nós temos a Era da Laodiceia, parágrafo 37 a seguir. Podemos ver claramente nas Escrituras que o profeta de Malaquias 3, que foi João, não era o profeta de Malaquias 4, posto que verdadeiramente ambos, João e esse profeta dos últimos dias, tenham sobre si o mesmo Espírito que estava sobre Elias. Agora, esse mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10:7 fará duas coisas. O de Apocalipse 10:7 e Malaquias 4 é o mesmo mensageiro. Agora veja, nós estamos vivendo no tempo em que todas as coisas estão sendo reunidas em Cristo. O irmão Branham reuniu nele o ministério de Malaquias 4, o ministério de Apocalipse 10:7. Estava nele. E também reuniu nele o ministério da pedra de coroa. O ministério da pedra de coroa é Cristo sobre a igreja. Não era apenas um homem, era Cristo sobre a igreja, que veio coroar o edifício. E como disse o pastor Jedson, essa mensagem é Deus. Isso nós temos que afirmar com confiança. Ela é Deus. E ninguém entende mais dos mistérios do que o William Branham. Coisa maravilhosa foi ver o pastor que pregou ontem à noite, pastor Boaz, trabalhar com a mensagem. Você viu que ele trabalhou com passos seguros, passo após passo, sem pressa, afirmando a confiança no que está escrito. Esse é um batismo que caiu sobre nós, graças a Deus. Quando veio aqui um pastor há muitos anos atrás, ele disse que no país dele, eles ensinam o povo a confiar em seus pastores, o que não está errado. Mas como é que esse povo vai vigiar o que está sendo pregado, se não tem a mensagem na mão para vigiar isso? É onde muitos ismos surgiram, quando o povo retém as mensagens da mão do povo, o pastor retém a mensagem da mão do povo, só ele lê, o povo não lê. É onde dá margem para ismos, para más interpretações, para tonterias, tolices no meio da igreja. Mas graças a Deus nós estamos
livres dessa tonteria. Agora veja então, vamos ler. Ele revelará os mistérios dos 7 trovões. Quem? O 7º anjo. Ele revelará o mistério dos 7 trovões de Apocalipse 10. O que é o mistério dos 7 trovões? Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Então esse é o ministério do 7º anjo. E o ministério do 7º anjo é o ministério da pedra de coroa. É o que coroa a igreja, é o que batiza ela. Maravilhosa a pregação do pastor Moisés sobre as pirâmides. Quer dizer, aquela pedra de coroa era para ser colocada no tempo do fim. E ser colocada de que forma? Se aquelas pirâmides foram feitas pelo poder da palavra falada, então seria o poder da palavra falada que colocaria a pedra de coroa sobre o edifício, que é a mensagem do 7º anjo, que é a terceira etapa. Quando ele disse, eu percorrerei novamente esse caminho, deu margem para algumas pessoas pensarem que o William Branham teria que ressuscitar e percorrer de novo esse caminho. Mas não era o William Branham, era quem estava dentro do William Branham, era a voz do sinal. Era a voz que estava por trás da trombeta que ia percorrer novamente esse caminho. Agora, esta voz que está soando através do 5º de Efésios, está soando pelo corpo de Jesus Cristo. Esse corpo de Jesus Cristo, essa voz é a voz de arcanjo. Porque a voz de arcanjo primeira, ela é efetiva para quem está vivo sobre a terra. E do corpo de Jesus sai a voz para chamar os mortos da sepultura. Vai sair da onde? O mesmo Senhor. Ele executa 3 coisas em sua vida. Primeiro, alarido. Segundo, voz de arcanjo. E terceiro, trombeta de Deus. Mas é a mesma voz. É a mesma voz que disse, sai dela, povo meu. É a mesma voz que disse, Lázaro, vem para fora. Se você observar bem, ele não foi naquele sepulcro e disse, mortos, saiam para fora. Ele não disse isso. Se ele dissesse isso, todos os mortos seriam ressuscitados. Mas ele foi lá e chamou pelo nome, Lázaro, vem para fora. Porque ali está o poder da vida. Agora, essa mensagem não disse assim, saiam todos da Babilônia. Ela não diz isso. Ela fala, sai dela, povo meu. É o único que ouve a voz. Digamos que o embaixador do Brasil fosse na Espanha, como representante legal, e dissesse assim, brasileiros, deixem a Espanha. O chileno não ia ouvir, o francês não ia ouvir, o americano não ia ouvir, mas os brasileiros iriam ouvir, porque a voz era para brasileiros. Do mesmo modo, essa voz está chamando aqueles que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro. É certo que há uma multidão mista, que veio por causa dos sinais, mas entre esses chamados estão os escolhidos. Agora veja, serão estes mistérios verdades, parágrafo 38, revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Será exatamente assim. 39, mas considere isso também, esse profeta mensageiro será em sua natureza e seus modos como foram Elias e João. O povo do dia desse profeta mensageiro será igual ao povo dos dias de Acabe e também de João, e sendo somente o coração dos filhos os que serão convertidos. Nós podemos dizer assim, serão somente os filhos que terão a mensagem aplicada em sua vida, o sinal. Então serão somente os filhos que escutarão. Nos dias de Acabe houve somente 7.000 israelitas de semente verdadeira. Nos dias de João também houve muitos poucos. Eram ambas as eras, o povo estava na fornicação e idolatria. Agora, parágrafo 44. Aqui está o destaque então sobre o assunto. O assim diz o Senhor
permanece por meio de sua palavra, que não falha, e permanecerá e será vindicada. Há um profeta mensageiro para essa era. Baseando-me unicamente no comportamento humano, qualquer pessoa sabe que onde há muitas pessoas, há também opiniões divididas acerca de pontos menores de uma doutrina maior, na qual todos concordam. Quem, pois, terá o poder da infalibilidade, o que há de ser restaurado nessa última era? Eu vou repetir. Quem, pois, terá o poder de infalibilidade, o qual há de ser restaurado nessa última era? Quem, pois, terá o poder de não falhar? Quem, pois, terá o poder de não falhar nessa era em que estamos vivendo? Que líder, que mensagem será tão exata e tão perfeita que não haverá uma única falha nela? Porque essa última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Se Lutero foi justificação, Wesley foi santificação, os pentecostais com batismo com o Espírito Santo, o que é que sobrou para nós então? Já se perguntou isso? Se Lutero foi justificação, Wesley foi santificação, os pentecostais batizam com o Espírito Santo, o que é que sobrou para nós agora? Que parte cabe a nós? Quer dizer, sobrou para a noiva a era da pedra angular. Esta pedra angular é Cristo em sua totalidade sobre seu corpo. Agora, quem traz esse batismo sobre a noiva? Olha só, a palavra pura, isso quer dizer que teremos de novo a palavra, como foi dada e entendida perfeitamente nos dias de Paulo. Vou lhe dizer quem terá esse poder. Será um profeta tão cabalmente vindicado que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até hoje. Quer dizer, o sétimo anjo seria, vamos usar essa expressão, o mais importante, o mais correto, o de maior destaque, o de maior relevância, de Enoque para cá. Parágrafo 44, a era da Laodiceia. Porque este homem, falando do sétimo anjo, este homem, de fato, terá o ministério profético da pedra de coroa. O que é a pedra de coroa? Já não era mais William Branham, já era o filho do homem atrás de um véu. Já era o Deus profeta encarnado como apareceu para Abraão. Já era Deus encarnado cumprindo o mesmo sinal de Sodoma. Enquanto dois anjos estavam pregando para os sodomitas, o próprio Deus estava pregando para a semente eleita. Enquanto Oral Roberts e outro, Billy Graham, está pregando para os sodomitas, quem está pregando para nós? Quem é que está pregando para a semente eleita? É o próprio Deus. Então a hora em que estamos vivendo é mais tarde do que você pensa. É mais tarde do que você pensa, do que eu penso. Veja, porque este homem de fato terá o ministério profético da pedra de coroa, e Deus o mostrará. E ele não necessitará falar por si mesmo, Deus falará por ele, por meio da voz do sinal. O irmão Branham nunca afirmou nada a respeito dele mesmo, mas está nas mensagens. Quem tem ouvidos para entender o que o Espírito está dizendo à igreja, porque a noiva de Jesus Cristo saiu de Laodiceia. Deus não está mais tratando conosco lá em Laodiceia.
Às vezes pregamos mensagens para o nosso povo como se estivéssemos pregando para laodiceanos. Estamos pregando para a noiva eleita como se pregássemos para laodiceanos. Deus tirou ela de lá porque Laodiceia acabou. A igreja de Laodiceia acabou. Deus não trata mais com ela. Ela jogou para fora o Filho do Homem. Ela rejeitou a misericórdia. Então você ouviu uma voz: sai dela, povo meu, e vem para onde? Uma nova denominação? Um novo ismo na mensagem? Ou você vem para o corpo, palavra falada? Agora eu vou fazer uma afirmação, eu não vou discuti-la, há muitas pedras soltas ainda. Contudo, deixa isso da maneira que está. Agora veja, Apocalipse 4, depois destas coisas, depois do quê? Há um tempo antes e um depois. Depois do quê? Depois que Deus terminou com a era de Laodiceia. Não há mais misericórdia para a era de Laodiceia. Não há mais sangue para a era de Laodiceia. Não há mais sangue para a era de Laodiceia. O que há lá fora é o homem tentando salvar o homem. Hebreus 6 para ela. É Caim tentando agradar a Deus. Eles pregam sobre Jesus, mas Jesus não está lá. Acabou-se. Não tem mais sangue. Aquela cabeleira branca mostrou que o julgamento foi estabelecido para a era de Laodiceia. Lá está ele como um juiz. Apocalipse capítulo 1, leia sua Bíblia, ele está ali como um juiz. Quando os selos foram revelados, acabou a misericórdia para a era de Laodiceia. A misericórdia hoje é só para quem tem seu nome no livro da vida do Cordeiro. E você não foi salvo quando você recebeu a mensagem, você já estava salvo. A mensagem apenas fez reconhecer que você estava salvo. Então depois, todas as coisas que acontecem de Apocalipse 4, é depois que a era já acabou, para a era de Laodiceia. Acabou. Não há mais sangue para eles. A misericórdia está apenas para o povo dessa mensagem. Para o eleito, você alcançou misericórdia, não porque você é bonzinho, porque você teve pena de Jesus Cristo na morte na cruz do Calvário, porque você tem seu nome no livro da vida do Cordeiro. E ele desceu da glória, tomou o livro na mão e mostrou que seu nome estava lá. Você reconheceu isso? Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Essa mesma porta que João viu, nós estamos vendo. No céu. Essa mesma porta que João viu há 2000 anos atrás, nós estamos vendo ela hoje. Agora, você pensa, mas, espera aí, eu olho e não vejo nada. O céu tem que se abrir para você. Se o céu não se abrir, você não vai enxergar nada. Porque a revelação dos 7 trovões é para quem o céu abriu. A revelação dos 7 trovões é para quem o céu abriu. O céu está aberto e você está contemplando a glória do Senhor. Veja, depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Para você ver o arrebatamento, você tem que estar no espírito do rapto. Chega uma pessoa aqui doente, enferma, se ela não entrar no espírito de cura divina, de fé, ela não é curada. Se essa mensagem está nos elevando para cima, olha para cima. Você tem que olhar para lá. Agora, você sente-se chamado como ministro, correto? Se fosse pedir, todo mundo levantaria a mão. Você sente-se chamado para o arrebatamento? Você está ouvindo uma voz subir para cá? Você está ouvindo essa voz subir para cá?
Você está ouvindo essa voz para deixar essa terra? Porque agora é um êxodo. Lá atrás essa luz desceu para tirar o povo do Egito e levar para uma terra natural. Agora essa luz desceu para tirar-nos dessa terra e levar-nos ao milênio. O espírito de saída. Êxodo. Vamos embora. A mensagem intervalo. Essa mensagem, a gente tem colocado ela de lado. A gente tem medo de mexer nela. E fica meio encabulado. E não sabe o que faz. E assim por diante. Essa mensagem, intervalo, ela é o assim diz o Senhor. Você tem que tomá-la tal qual você toma o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tal qual você toma o lava-pés. Tal qual você toma o sétimo anjo. Tal qual você recebe essa luz. Veja. Agora, estas coisas não são dadas a conhecer. Qual? A revelação dos 7 trovões. A revelação dos 7 selos. É isso que ele está falando. Não são dadas a conhecer até que o Cordeiro toma o livro e abre os selos. Parágrafo 31. A pergunta é: o Cordeiro já tomou o livro? Tomou o livro? Pode dizer amém para isso? Já revelou os selos? Ele tomou o livro, revelou os selos. Para quem que o selo não está aberto? Para os que se perdem. Mas para você que o céu se abriu, você já viu a revelação. E a revelação dos selos é o estrondo que põe em você um grande batismo com o Espírito Santo para tirar você da terra. O que é que tira você da terra? É receber a revelação dos 7 trovões. Enquanto você não receber essa revelação, você vai estar grudado na casa que você está fazendo, no sítio que você comprou, e aquilo e aquilo outro. Agora, esse batismo, isso põe em você esse desejo de saída, esse batismo de arrebatamento, põe você no dia do Senhor. Correto isso? Agora, estas coisas não são dadas a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e abra os selos. Quem tomou o livro foi a pedra de coroa. Não era mais um homem. Era o próprio Jesus Cristo na terra. Agora, revelado em simplicidade. Quem é a luz de entardecer? Você vai perceber que os céus manifestam a glória de Deus. Isso vai ficar tão simples, tão simples, tão simples. Veja, porque recorde que o livro estava retido por aquele que estava sobre o trono, e o Cordeiro chega ante ele, se assenta sobre o trono e toma o livro da sua mão direita. Ali está ele como o Pai, como o juiz supremo. Deus colocou todo o julgamento sobre ele. O julgamento para esta terra está estabelecido pela mensagem do 7º anjo. Deus julgará a terra por essa mensagem. Ela é a palavra de Deus. Deus vomitou da sua boca o sistema laodiceiano. Está vomitado. Deus rejeitou completamente. O Filho do Homem foi colocado para fora. A era acabou-se. Deus não trata mais com aquele sistema. Eles podem falar de Jesus, eles podem jejuar 30 dias, eles podem fazer o que quiserem. Deus não está mais lá. Não há mais salvação fora da mensagem. Ou melhor, não há salvação a não ser para o eleito. Arrebatamento somente para o eleito. Veja. Que estava sobre o trono, e o Cordeiro chega ante ele e se assenta sobre o trono e toma o livro de sua mão direita. Ele toma o livro. Agora, isto é muito profundo. Isso não é coisa simples. É muito profundo. E trataremos de esclarecer com a ajuda do Espírito Santo. Estamos confiando que nos ajudará. Veremos mais adiante que é o tempo do fim. Quando o tempo terminará, não há denominação que tenha o direito de interpretar o livro, nem tampouco há homem algum que tenha o direito de interpretação. William Branham não interpretou o livro de Apocalipse. Não interpretou. Ninguém tem esse direito.
Unicamente o Cordeiro tem esse direito. Agora, para esclarecer um pouquinho, aquela voz que diz assim, sai dela, povo meu, o povo não é de William Branham, o povo é de Jesus Cristo. Então é a voz de Jesus que diz para você, sai de lá, meu filho, sai de lá, minha filha, sai de lá, povo meu. Ele é quem fala a palavra e é o mesmo que a dá a conhecer, vindicando-a e trazendo-a à vida, exatamente. E estas coisas não são reveladas, senão depois que as eras da igreja e as eras denominacionais hajam terminado. Quando se acabar o tempo. Acabou o tempo. Agora só o rapto. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos o povo que vimos todos os sinais. Todos. A nuvem no céu, Israel em sua terra, Sodoma e Gomorra e assim por diante. Qual sinal ainda não cumpriu-se? É um desafio bíblico. Quando se acabar o tempo, vê você, quando o sétimo anjo revelou os 7 selos, ele levantou a mão e disse, acabou o tempo. Não tem mais. Oxalá possa cair um desespero na nossa alma. Possa cair um desespero na nossa alma. Não é tocando manivela. É uma consciência da hora em que estamos vivendo. Do espírito que te envolve. O que é que tomou o teu coração vai tomar a tua congregação. O espírito em que você estiver imbuído vai imbuir a sua congregação. Esse espírito de arrebatamento, de saída. Oh Deus, ajuda-nos! Quando se acabar o tempo, isto só é revelado depois que houverem terminado as eras da igreja e as eras denominacionais. Por isso esse assunto está tão enredado hoje. Agora, isso carece de um estudo mais profundo, mas eu quero chegar num ponto. Apocalipse capítulo 4, segunda parte. Apocalipse capítulo 4, segunda parte, parágrafo 67. Oh, cada cristão, a própria voz, Charlie, que te convocou um dia lá embaixo, em Kentucky, para voltar, é a mesma voz que te convocará, suba. A mesma voz do alarido é a mesma voz de arcanjo. É a mesma voz que está botando em teu coração esse desejo de saída. Veja, é a mesma voz. Não está você feliz por isso? A voz que disse volte é a mesma voz que disse suba. Oh, que coisa! Ali, que convocações. Você sente-se convocado para o arrebatamento? Você sente uma convocação em sua alma para o arrebatamento? Você está no espírito do dia do Senhor? Você vê o cumprimento das profecias e você tem discernimento a respeito da hora que estamos vivendo e assim por diante. Agora, na mensagem Apocalipse capítulo 4, apenas para reafirmar isso, para deixar bem claro, parágrafo, a primeira parte, parágrafo 151 e 151 ou 155. A mesma voz que convocou João para subir, a mesma voz que disse a João, suba. Veja, João está representando a noiva raptada. Foi dito de João, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Então, o livro de Apocalipse é a revelação da segunda vinda de Cristo. Foi o que João viu. João viu isso, e ele escreveu isso num livro, e mandou às 7 igrejas. Então veja, essa voz é a mesma voz. Agora, nos dias da voz, que voz é essa? Quem estava atrás do sétimo anjo? Que voz era essa? Essa é a voz que diz para você, sai dela. E é a mesma voz que diz, suba aqui. Você está sendo chamado a uma vida separada, mais alta, a uma vida de arrebatamento.
Como falou o pastor Joaquim, se você quiser falar comigo, suba mais alto. Mais alto, mais para cima. Irmão, na primeira etapa da arca, ficavam os animais rastejantes, na segunda, mas na terceira, quem estava lá? Estava Noé e sua família. Você tem que subir a essa etapa, é véu adentro. Véu adentro é para quem é chamado. Quem tentar entrar véu adentro sem a chamada, não tem misericórdia lá atrás. Há muita gente tentando entrar na mensagem do irmão Brana, viver essa mensagem, mas ele não é chamado, a mensagem é morte para ele. O fogo do altar queima-o. A diferença está na chamada. A mesma voz que convocou João para subir, a mesma voz que disse a João suba, é a mesma voz que convocará a igreja algum dia. Amém? Veja, amém? Convocará a igreja. Também a mesma voz que convocou João para subir, é a mesma voz que convocou Lázaro para sair da sepultura. Parágrafo 152. A mesma voz de arcanjo. Cristo é a voz de arcanjo. Cristo é a voz de arcanjo, a voz de arcanjo. Correto? O irmão Brana é Cristo para esta era. É difícil dizer, mas a palavra Cristo quer dizer ungido. Ele é o Cristo para esta era. Não que ele é Jesus Cristo, como você também não é, mas dentro de você está Jesus Cristo, e você é o corpo de Jesus Cristo, e a sua congregação está ouvindo a tua voz, mas quem está atrás da tua voz? Quem está dizendo, sai dela, povo meu? Se você não crê que a voz de Deus está soando por você, você é um incrédulo, deveria descer do púlpito. Parágrafo, eventos esclarecidos pela profecia. Parágrafo 69. Agora, os crentes podem ver a palavra feito carne na sua geração. Deus falando. Muito obrigado. A condição para tomar a ceia é para quem discerne o corpo do Senhor. Há muita gente sem discernir o corpo do Senhor. Vem para a ceia, sai de lá doente, mais fraco, ou então dorme. Agora veja. Aquela voz da trombeta de Cristo convocou João para subir. A mesma voz convocou Lázaro. Ora, a mesma voz do alarido é a mesma voz do arcanjo. E é a mesma voz da trombeta. Não é outra voz. Não é outra mensagem. Não é uma revelação à parte. A fé de rapto está nas mensagens. Quer dizer, mensagens pregadas para nos pôr no clima de arrebatamento. Você lê a mensagem do William Branham, ele vivia em clima de rapto. Ele vivia no espírito do dia do Senhor, separado de tudo. Irmão, se isso não sacudir nossa alma, o que mais sacode? Vamos, o que é que sacode? A atmosfera de arrebatamento. Encontro com a atmosfera de rapto. Como é que uma atmosfera de maledicência pode gerar espírito de arrebatamento? Como é que subir numa plataforma e trazer escândalos na frente de meus pequeninos gera fé de rapto? Como é que ir de casa em casa falando mal da vida de pastores gera fé de rapto? Pelo contrário, tira o povo da fé de rapto. Mata. Agora, João, quando ele foi elevado ao dia do Senhor, quando ele voltou de lá, ele voltou coroado. Crucificam a Cristo torramente. Eu vou repetir, quando João voltou da ilha de Patmos, ele voltou de lá coroado, com a pedra de coroa. João voltou da ilha de Patmos, depois que teve a revelação, ele voltou com a pedra de coroa. Leia as mensagens depois de Patmos, 1 João, 2 João, 3 João, ele estava batizado com a pedra de coroa. Esse companheirismo está batizado com a pedra de coroa. O único lugar nessa nação onde há verdadeiro amor é aqui dentro. Onde há verdadeiro sacerdócio é aqui dentro. Em 98 houve uma separação das águas. Antes
E depois houve um batismo da pedra de coroa nesse plenário. Vocês estão lembrados disso? Quantos podem dizer amém para isso? Houve uma diferença. Esse plenário foi batizado com o amor de Deus, não mais amor humano, porque o que nos mantém juntos aqui, o que é? Com toda a nudez que sabemos um do outro, o que é que nos mantém juntos? Por que você não vai embora? Por que nada te estraga, nada te escandaliza? Nós estamos batizados com a pedra de coroa. E o que é que nos batizou com a pedra de coroa? O ministério do Filho do Homem. Se isso não descesse sobre nós, a pedra de coroa, nós teríamos nos estraçalhado, dispersados. Mas pelo contrário, estamos numa era efesiana. A era efesiana. Um só Deus, um só Pai, uma só fé, uma grande unidade. Através do quíntuplo de Efésios, a igreja manteve-se junta. Através de vocês, através de nós, a igreja mantém-se junta. E para manter esse povo junto, não foi preciso falar da vida de ninguém, a não ser do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Bom, quem é a luz do entardecer? Eu estou tomando apenas pontos sobressalentes, porque não é que estou esbanjando mensagens, não é isso. É que todo ensinador tem que ter recursos para sustentar o que ele está falando. E não é apenas uma mensagem, existem muitos recursos e muitas mensagens. Agora, parágrafo 148, a pergunta do irmão Brana é: quem é a luz? Apocalipse capítulo 4, segunda parte. Quem é essa luz que João viu em Apocalipse 4, quando a porta do céu abriu-se para ele? Ele estava no dia do Senhor, uma porta abriu-se no céu e ele viu Deus assentado em seu trono. Qual era a cor de Deus? Qual era a cor de Deus? Qual era a cor da glória de Deus? Você sabia que Deus tem uma cor específica? Você crê nisso? A cor de Deus, que mostra que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que mostra que Ele está em nosso meio como disse que estaria. O céu abriu-se para a noiva. A noiva está vendo a mesma coisa que João viu. Quem é a luz? Parágrafo 148. Veja, e a cidade não precisava de sol. Eu fiz uma declaração aqui no encontro passado, que eu sei que deixei aí algumas pessoas com uma indagação. Eu disse que eu não creio que nós veremos essa face triste, sem aparência, cansada, exausta, de um homem sofrido, de Jesus Cristo na Nova Jerusalém. E de fato não veremos. Mombanda diz isso, mas houve pessoas que acharam que eu estava exagerando. Agora, a cidade não precisava do sol, porque o Cordeiro é a sua luz. Bom, você sabe disso. Pedra de jaspe e sardônica. A pedra de jaspe e sardônica, ambas trazem o mesmo reflexo. A pedra de jaspe e sardônica, as duas produzem o mesmo reflexo. Isso mostra que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele é o A e Ele é o Z. A mesma luz que apareceu no Éden, a mesma luz da sarça ardente, a mesma luz do caminho de Damasco, é a mesma que está conosco hoje e é a mesma de Apocalipse capítulo 20. É a mesma. E é a mesma da fotografia. É a mesma. Veja, a glória de Jesus Cristo é a sua igreja. Ele foi o primeiro, o que era ele? Ele foi o princípio do tempo. Ele é o fim do tempo. Ele foi o primeiro dos patriarcas. Ele é o último dos patriarcas. Ele era a igreja que havia reticências. Veja, o Espírito que estava na igreja de Éfeso,
ele é o espírito da igreja em Laodiceia. Ele é o primeiro e último de A a Z, primeiro e último, aquele que era e virá, raiz e descendência de Davi, a estrela da manhã, o lírio do vale, a rosa de Saron. Existem 400 e tantos títulos na Bíblia que lhe pertencem. Simplesmente pense nisso, o que ele era. E mesmo assim, ele era o humilde Senhor Jesus, que havia nascido em uma manjedoura para a glória de Deus. Tudo que é humilde, observe-o, porque é correto. Qualquer coisa que é grande e é pretensiosa, então não preste nenhuma atenção àquilo. É só muito vento e nada mais. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 1. Vamos tomar essa referência. Ezequiel capítulo 1. Uma banda toma essa referência nessa mensagem, mas vamos lê-la. Capítulo 1, versículo 1 a seguir. Vamos ver sobre a glória de Deus. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, do dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Aqui começa tudo. Você nunca verá a sua segunda vinda, se o céu não se abrir para você. Mas irmão, o que é isso? Veja, quando João estava apresentando Jesus, ele disse: é chegado o reino dos céus. Quem estava chegando? Jesus Cristo. Depois ele disse: o reino dos céus está entre vós. A coisa toda está bem aqui ao nosso redor. Porém tem que abrir-se. Tem que abrir-se para você. Tem que abrir-se para o seu coração. É por isso que você recebeu um novo homem, porque no velho homem você nunca enxergaria. Deus te gerou de novo pela palavra e botou um aí dentro, e esse de dentro é o que está vendo. Esse de dentro é o que enxerga o mundo espiritual. Como é que você afirma que há um anjo ao seu redor se você não o vê? Você não o vê com o homem de fora, mas com o de dentro. E com o de dentro, você ainda não enxerga? Então veja bem, no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Isso que você precisa é o que eu preciso. Ó Deus, não tire a tua mão de cima de mim, porque o dia que Deus tirar, você não vai ver mais nada. Você vai se confundir com um monte de interpretações e ismos e se acovardará. Deus tem que manter essa mão. O que mantém esse companheirismo de pé é a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Agora veja, o vento, uma grande nuvem com fogo a revolver-se. Nós também temos o vento no topo da árvore. Também temos a nuvem. Também temos o fogo. No dia de Pentecostes, houve o vento e houve o fogo. Aqui nessa visão, o céu está aberto e ele está vendo o que está lá no céu. Essa mensagem de Apocalipse 4 está nos chamando para enxergar o que está lá em cima. O que vai te pôr fé de rapto é o que está lá em cima. É o que está sendo revelado pelo mistério dos 7 trovões. É você ver a glória de Deus. Isso dará um súbito impulso ao seu coração. Veja, uma grande nuvem com um vento a revolver-se e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa. Era uma coisa. Ele não sabia descrever, era uma coisa. Como Paulo escreveu coisas que ele não sabia o que estava escrevendo. João escreveu coisas que ele não sabia o que estava escrevendo, porém William Branham disse o que estava escrito. Mostrou a revelação. Veja, como cor de âmbar. Cor âmbar, ou âmbar, como você quiser, é aquela cor amarelo esverdeado. Aquela cor que você vê no fogo. Às vezes a ponta fica esverdeada, às vezes fica azulada, e ao redor daquilo há um reflexo das 7 cores do arco-íris. Todos vocês já viram isso num fogo. Quando você acende uma vela,
quando você põe fogo na madeira, esse fogo, essa luz amarelada, que na ponta forma um verde ou azul, e ao redor você vê um reflexo do vermelho, do laranja, essa cor é a cor âmbar. A cor dessa coisa era âmbar. Correto? Amém? Que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. Aí você vai ver que é a semelhança do boi, do leão, do homem e da águia. Vamos virar a página da Bíblia. E vamos tomar o verso 24. Veja esse fogo, esse reflexo, essa cor estava entre esses 4 animais. Ali estava o trono de Deus no meio desses animais. Apocalipse não, estou em Ezequiel ainda, Ezequiel 1, verso 24. Então essa luz estava entre os animais e ali estava essa coisa. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz do estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixava as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixava as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima de suas cabeças, havia uma semelhança de trono. Ele está vendo o mesmo que João viu. Ele viu um trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Aquela coisa já tomava a forma de um homem. Deus é um homem. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Para cima fogo, para baixo fogo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Então esse fogo causava um resplendor, havia um brilho, formava isso. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Então esse resplendor produzia as 7 cores do arco-íris. Veja, assim era o aspecto do resplendor em redor, e este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Você fala, vimos a sua glória. Eu vi a glória de Deus. Com o que ela se parecia? Você pode me dizer? Se é de cor âmbar e produzia o reflexo do arco-íris, é a mesma que Ezequiel viu. Veja, e vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Não é sem razão que Ezequiel foi chamado de filho do homem. Vamos para Apocalipse capítulo 21. Quem é a luz do entardecer? Quem é a luz que mostrou-se para nós? E veio um dos 7 anjos que tinha, Apocalipse 21, 9. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Ele tinha visto aqui na terra essa pedra. E quando ele viu a glória de Deus, o brilho da glória de Deus era o mesmo brilho que produzia a pedra de jaspe. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Parágrafo 158 da mensagem, Apocalipse capítulo 4, segunda parte. Observem, vocês estão prontos? Ouçam, guardem isso agora. Isso aqui não é para ganhar almas, não é para evangelizar, é para você guardar no seu coração. É te colocar fé para o arrebatamento, de que de fato esse que está conosco é o Senhor Jesus Cristo. É a pedra de coroa que desceu para coroar a igreja,
Parágrafo 158 da mensagem, Apocalipse 4, segunda parte. Apenas recordem para que vocês saibam, ouçam. Quero dizer apenas, veja, segure a fita, ela está liberada para a igreja. Observe isso. Agora, para que você possa saber que a cor da luz, 158, que a cor da luz que está com o Senhor, veja, João viu o céu aberto, Ezequiel viu o céu aberto, e ele viu a glória de Deus. Ela saiu lá de trás e mostrou-se para ele. Correto isso? Agora, para que você possa saber que a cor da luz que está com o Senhor era, e a luz do Senhor que segue o Senhor, isto é o Senhor. É âmbar, verde amarelado. Esta é a mesma cor da luz que está conosco hoje. O céu abriu-se, ele sai lá de trás e mostra sua glória para a sua igreja, para provar que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa luz estava no meio dos animais, guardando o trono de Deus. Veja, esta é a mesma cor da luz que está conosco hoje. Como os cientistas tiraram sua fotografia? Verde amarelado, âmbar. O que isso quer te dizer? O que isso quer me dizer? O que isso significa? Será que Deus apenas bateu foto com o irmão Brana? Será que Deus apenas veio bater uma foto com o irmão Brana? Ou ele veio mostrar sua glória para nós, tal qual João a viu no dia do Senhor? Ele viu uma porta aberta no céu, ele olhou para lá e viu um no trono. É o mesmo que você tem visto. Você não viu três, você vê um só, o Senhor Jesus Cristo. Isso é para botar fé em seu coração, infundir um grande batismo com o Espírito Santo, para tirar você da terra, para colocar você no nível de fé mais alto, para fazê-lo viver num mundo à parte, tal qual Abraão vivia. Veja, ele disse, quando ele viu isso, parágrafo 160, dos lombos da criatura vivente que se colocou em sua presença, dos lombos para cima, era semelhante ao fogo, uma luz de seus lombos para baixo, coberto com luz, e ao redor de tudo havia muitas cores, como de um arco-íris. É isso correto? Agora, eu quero encerrar com Mateus capítulo 16. Versículo 28. Aqui tem os discípulos, e eles tiveram uma prévia, tiveram uma amostra da segunda vinda de Cristo. Versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há, já não era apenas João, alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Não era apenas um, mas havia alguns ali que veriam Jesus, veriam o Filho do Homem vindo no seu reino. Agora, capítulo 17, 6 dias depois, quer dizer, no 7º dia, é na 7ª vigília, é na 7ª era, Jesus elevou-os a um monte e fez uma prévia da segunda vinda de Cristo para 3 apóstolos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João. Fé, amor e esperança. O maior desses foi o amor. João teve a graça de ver todo o desenrolar disso. Mateus 17. Primeiro, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Para você ver a segunda vinda, você tem que subir a estatura no varão perfeito. Não é lá embaixo. Você não vai ver Jesus a não ser no topo daquela pirâmide, lá em cima. E aí em particular, isso é algo para o seu coração.
Não tente convencer ninguém, isso é para você. Quem viu, viu, quem não viu, não vai ver. O mundo não me verá mais, mas vós, quem? Os crentes me verão. Pode ser que alguém ao seu lado não está vendo nada. Passa por cima da cabeça dele, porque ele não entrou no espírito do arrebatamento. E transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Qual é a cor do sol? Os céus proclamam a glória de Deus. Qual é a cor do sol? Amarelada. Qual é a cor do ouro? Amarelada. Qual é o reflexo da lua? Amarelada. O que é o nascer do sol? Amarelado. O que é o pôr do sol? Amarelado. Os céus proclamam a glória de Deus. O que temos visto? A glória de Deus. O céu se abriu. A mesma luz. Do pescoço para cima, fogo. Da cabeça para baixo, fogo. Então você viu só aquela mão. Fogo, fogo, apenas fogo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que de Deus se pode conhecer, se manifesta onde? Na sua criação. É tão simples, tão simples, tão simples, tão simples, que o mundo será inexcusável naquele dia. Você vai olhar para o fogo e vai ver a glória de Deus. Vai olhar para o sol e vai ver a glória de Deus. Vai olhar para a lua e vai ver a glória de Deus. Todas as coisas manifestam a glória de Deus. Ele desceu, Ele está em nosso meio. É por isso que eu não veja, como o sol e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Aqui está Moisés representando os mortos que ressuscitaram, e Elias, não Noé, não Jeremias, não Ezequiel, Elias representando o mensageiro e o grupo da última era que estariam vivos em sua segunda vinda. Está na mensagem Apocalipse capítulo 4, você pode ler ali dentro, da maneira simples que ele trata o assunto, mas ele está lançando trovão, o tempo todo lançando luz em cima do assunto. Ao nascer do sol, os selos e assim por diante. Veja, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. A luz, a nuvem, o seu rosto como filho do homem, assim por diante. Agora, veja, esses animais, no meio desses animais está a glória de Deus. A igreja iniciou com o poder do leão, não temendo, indo às fogueiras, indo à morte e assim por diante. Logo o diabo começou a matar a igreja, vocês conhecem isso, eu vou só abreviar. Deus então traz o espírito do sacrifício, boi. Logo o diabo, vendo que matando não resolvia, ele então trouxe uma classe de estudiosos, de teólogos, intelectuais, para contrariar a Bíblia. Deus levanta homens, Lutero, Knox, Calvino, com a sabedoria da palavra, para provar a palavra de Deus. Quando o diabo viu que a questão era conhecimento, trouxe seminários, teólogos, eruditos. Deus então trouxe uma águia. Uma águia é um profeta. E um profeta tem o galardão de ver o céu aberto. O céu abre-se para um profeta e ele vê. Ele tem visões. E a ele desce a palavra. E quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. O céu se abriu para a noiva. Agora, entre esses animais está a glória de Deus. Durante 7 eras, essa glória esteve com a igreja. O tempo todo. Ela esteve no meio do povo. Porém, agora, na última era, ela mostrou-se. Porque é a era da revelação de todas as coisas. E você vai ler nessa mensagem Apocalipse 4 que o trono de misericórdia de Deus está dentro de sua noiva. Uma palavra contra isso é morte. Que Deus os abençoe.
não fazendo um complemento, mas parece que isso me fugiu assim, eu queria concluir assim. O trono de julgamento está estabelecido na terra. Parece que ia faltar isso. O trono de julgamento, o Cordeiro levantou-se e estabeleceu o juízo. Dentro de você mora esse Deus. Dentro da sua esposa mora esse Deus. Dentro do seu filho mora esse Deus. Dentro do diácono mora esse Deus. Deus ficou mais rigoroso. O julgamento está estabelecido. Amém.